Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do Corinthians para vocês e vocês não podem sair daí, porque hoje vamos falar sobre coisas boas, tá? Corinthians aí, fiz uma postagem ontem no YouTube, ontem à noite, lá por volta das 6h47, 6h50 da tarde, fez um pagamento aí de aproximadamente 40 milhões para o Santos Laguna, onde o Corinthians se encontra aí já nas próximas horas livre do transfer ban. Vou trazer essas informações para vocês. Vamos falar também sobre mercado da bola. Corinthians procura Alisson do São Paulo e também o Corinthians tenta a contratação do Alan do Flamengo, tá, fiel? Os dois aí na posição de volante. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. Lembrando que vamos falar também sobre Safiel, tá? Romeu Tuma Júnior aí recusando a proposta de projeto de SAF da Safiel, tá, fiel? Então, já aproveita aí, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal pra gente falar do Corinthians e não se esqueçam que hoje tem também Corintianeiro 2.0, tá? Vamos falar muito sobre o mercado da bola, porque eu tenho mais jogadores para trazer. Vocês lembram daquela lista de 4 reforços? Essa lista aumentou e eu vou trazer lá os atletas que o Corinthians está negociando, certo? Mas vai ter um pouquinho de atraso hoje lá, tá, fiel, tá? Vai sair lá o vídeo hoje lá para 1h30, mais ou menos aí, já tá no ar lá o Safiel, o Corintianeiro 2.0 para vocês, tá bom? Mas serão 4 vídeos, fiel, 2 aqui e 2 no Corintianeiro 2.0. 4 vídeos sem cortes, 4 vídeos sem, vou pegar esse vídeo aqui e fazer um cortezinho e pular, não. São 4 vídeos novos, 4 vídeos inéditos para vocês, tá bom? Chega de enrolação, bora falar do nosso Coringão? Fiel, quero começar aqui então, já falando aqui sobre a Safiel. Por quê? Safiel fez um projeto, na minha opinião, uma proposta para o Corinthians, uma proposta maravilhosa, né? Uma proposta que hoje resolveria todos os problemas ativos do Corinthians. Quais são os problemas mais ativos? Era o transfer ban, que hoje já não está mais, tá? O Corinthians já pagou o transfer ban, e também o estádio, né? A Safiel prometeu que após assumir o Corinthians pagaria o estádio em 6 meses, e isso realmente era um projeto, era uma proposta maravilhosa, porque o que significa o pagamento do estádio para nós? Significa a nossa liberdade financeira. O Corinthians conseguiria aí adquirir toda a renda financeira para poder aí fazer jus. O que é isso? Para poder pegar todo esse dinheiro que entra de renda ativa, tá, fiel? Para poder investir diretamente aí no Corinthians, tá? Seria muito bom para nós, mas infelizmente o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, já barrou aí essa proposta da Safiel de nos ajudar para virar SAF. E isso, eu sei que muitos de nós queria Safiel lá, queria uma administração diferente da atual. Só que eu vou deixar bem claro para vocês, eu já deixei isso. As informações do Corintianeiro batem, tá, fiel? Então, antes de eu fazer uma capa lá, toda ilustrada, bonita, com letras coloridas, dizendo agora é Safiel, bomba, não dá, eu não vou iludir vocês, não vou trabalhar com uma ilusão. Desde o primeiro dia que saiu a nova proposta da Safiel, o que eu falei para vocês, quem acompanha esse canal? Às vezes aqui a realidade ela é dura, triste, mas ela é a verdade, tá? O que eu falei para vocês? Falei assim, olha, a Safiel não vai entrar no Corinthians, ela não tem condições de entrar, mesmo que um dia vá para votação, esse mesmo conselho que está aí no Corinthians, que aprovou para o Corinthians ter aí uma repartição do lucro com a Caixa, o conselho votou quase unanimidade. Então tudo que é mal para o Corinthians, eles votam a favor. Vocês acham que eles iriam votar Safiel para deixar de existir um conselho? Para a parte futebolística, pelo menos, fazer toda a parte da Safiel é uma parte que dá mais dinheiro, a parte futebolística. Então jamais a Safiel, jamais o Corinthians vai virar SAF, pelo menos nos próximos anos que virão. O Corinthians só vira SAF com aquela segunda opção que eu falei para vocês. Vocês lembram? A primeira é uma opção opcional, o Corinthians vira SAF se quiser, e a segunda é a opção obrigatória, quando o clube ou vira SAF ou fecha as portas. Então eu espero que nunca chegue nessa outra fase, porque seria muito triste, né? O Corinthians aí tem que virar SAF, ainda é opcional, ainda o Corinthians essa engrenagem roda devagarzinho, mas roda, ainda é opcional, tá? Mas se chegar na parte obrigatória, o Corinthians tem que virar SAF ou fechar as portas, aí realmente é muito triste, até recuperar o clube demora mais, tá? Mas comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês. E bora falar aqui sobre o mercado da bola, tá, fiel? Tenho 2 informações para vocês. A primeira, vamos falar aqui sobre Alisson do São Paulo. Já tinha essa informação antes, ela já saiu antes, tá, fiel? Não tem importância ela sair antes, a importância é eu trazer a informação para você aqui com propriedade. O Alisson
o Corinthians tentou a contratação do Alisson, tá? Foram 2 dias de negociações, onde o São Paulo recusou esses 2 dias de negociações com valores ofertados para o Corinthians. O que acontece nesse momento, tá? O São Paulo, ele aceita negociar o Alisson com o Corinthians, porém, eles querem o Ranieri, tá? Alisson pelo Ranieri. Então, eu acho que é motivo de piada isso, né, para nós aqui, né, fiel? Então, o Corinthians imediatamente já barrou, tá, fiel? Corinthians, e que inclusive o Alisson foi um pedido do próprio Dorival Júnior, tá? E o Corinthians já descartou. Então, o Corinthians disse, olha, com o Ranieri a gente não vai negociar. Ranieri é inegociável hoje no Corinthians. Volante totalmente aí titular, totalmente de confiança do nosso treinador. Ranieri é insubstituível no Corinthians e não tá para negociação. Foi isso que o Corinthians diz. Não está descartado o Alisson. O Corinthians pode tentar envolver outros jogadores ou até uma quantia financeira. Porém, as negociações não estão encerradas, porém já é considerado muito difícil, tá? E o outro volante que o Corinthians está negociando é o Alan, tá, fiel? O Alan, que pertence ao Flamengo. Por quê? O São Paulo estava muito à frente em negociações avançadas com o Flamengo. Porém, o Flamengo queria um jogador que chama Marcos Antônio, que atua pelo São Paulo. E o São Paulo recusou aí uma possível troca com o Marcos Antônio, tá? Então, as negociações entre São Paulo e Flamengo esfriaram. E o Corinthians entrou nessa briga para tentar contratar o Alan, tá, fiel? O Alan, que pertence ao Flamengo, que também é volante. É óbvio que o Corinthians também, inclusive lá no canal do Corinthians 2.0, a gente vai falar sobre Mandaca, tem muita informação sobre o jogador lá também, tá? Tem muita informação boa lá, por isso que vocês não podem perder. O Mandaca, que também é volante, tá, fiel? Então o Corinthians está negociando aí 3 volantes de frente, Mandaca, Alisson e também o Alan. Não é para contratar todos, tá? Desses 3 volantes aí é para dar certo um, tá? Se der certo 2, não sei se cabe aí 2 volantes no Corinthians. Vamos precisar de um elenco, afinal serão 5 competições que o Corinthians vai disputar. Vamos precisar de um elenco grande. Mas desses 3, não é que vai vir os 3, tá? Vai vir um aí no máximo, estourando 2. Eu acredito que no máximo um desses 3 volantes que estão em negociação. Então é interessante essa movimentação do Corinthians, já pagou o transfer ban, interessante o Corinthians estar brigando no mercado, interessante o Corinthians estar agressivo no mercado, interessante o Corinthians tentar aumentar aí o número de jogadores no mercado, tá, fiel? Do elenco nosso aqui do Coringão, porque a gente vai precisar de um elenco sim, e elenco de qualidade. Mesmo que algum jogador ou outro não chega para ser titular, precisamos aí de um elenco que aumente esse elenco, porque serão muitas competições, e o Corinthians, vamos ser sinceros, não tinha um elenco reserva que tinha condições aí de conseguir fazer frente ao time titular. Um time aí que você troca 6 por pelo menos uma força 6 por uma força 4. Não, o Corinthians aí sempre trocava um titular e o reserva que entrava não conseguia aí ser uma boa opção para o banco de reservas. Então a gente lá machucava o Hugo Souza, entrava o Matheus Donelli, era um horror, a gente ficava aí 7 dias sofrendo, tomando gol lá de meia distância. Saiu o Bidu, entrava o Hugo, a gente sofria muito na lateral. 2 jogadores já faz uma diferença gigante, tá, fiel? João Pedro Tchoca, que conseguiu dar uma sustentabilidade legal na zaga quando saiu o Ramalho ou o Pedro Henrique, tá? Ele conseguia dar essa sustentabilidade do Corinthians, eu acho que era o único reserva apto ali a substituir. Romero, Thales Magno, Félix Torres adaptado. Cara, realmente era um horror, né? Não dava. Então precisamos de um elenco legal no banco de reservas sim, tá? E fiel, é um Corinthians hoje brigando no mercado, é um Corinthians hoje livre do transfer ban. Eu acho que essa para nós é a maior notícia de todas, é o Corinthians pagar. Só que tem uma coisa que eu quero deixar muito claro para vocês aqui, tá? Eu já vi gente aí dando tanto inscritos como também não inscritos, como também muitos influencers aí. Eu já vi gente dando parabéns para o Osmar Stabile. Tudo bem que o Osmar Stabile não estava na questão do Félix Torres, não era o Osmar Stabile presidente, mas ele era vice. Um vice, ele tem que procurar saber o que está acontecendo no Corinthians. Se tiver coisas irregulares, vai na mídia, fala, sai, afasta, pede afastamento. Isso vai gerar repercussão. Osmar Stabile era vice-presidente, só ficava lá nas empresas dele, nem sabia o que estava acontecendo no Corinthians, e toda a votação no Conselho Deliberativo ele votava a favor. Tanto é que o Osmar Stabile votou a favor aí a questão da Caixa. A Caixa tem uma participação do lucro do Corinthians em tudo para descontar. Então qualquer jogador que vende hoje, 30% é da Caixa. O Osmar Stabile aprovou isso. Como o senhor Ronaldo Giovanelli votou nisso também. Como o cara que disse que será candidato à presidência do Corinthians, Rosalá Santoro, votou a favor também. Foi quase unanimidade que votaram aí
para o Corinthians ter, para a Caixa ter essa participação nos lucros do Corinthians. Isso é um absurdo, cara, isso é um dos piores contratos já feitos, o pior contrato já feito da história do Corinthians foi essa questão. Então não tem parabéns, irmão. Não tem parabéns pro Augusto Melo, porque ele pagou nos últimos tempos aí, ele pagou, foi 40 milhões, vamos pôr 40 milhões do Félix Torres, vamos pôr mais 40 milhões do Matias Rojas, 80 milhões, vamos pôr mais 7 milhões aí da CNRB, Câmara Nacional de Resolução de Disputa, tá? CNRD, desculpa. Mais 7 milhões e pouco que antecipou a terceira parcela. Nesses últimos 5 dias, o Corinthians pagou 87 milhões de reais em dívidas. Você não tem que dar parabéns pro cara. O Corinthians está nessa situação por causa deles. Um clube desse tamanho, a arrecadação que esse clube traz, não era para estar nessa situação. Está lá por causa deles. Foram eles os culpados do Corinthians estar nessa situação. Então, cara, de todo meu coração, me desculpem, tá? Me desculpem, mas eu não engulo essa, tá? Não engulo essa de dar parabéns para a Stabile, não engulo essa de dar parabéns para fulano ou para ciclano, não. Muito pelo contrário, eles têm que trabalhar mais e mais ainda, porque ainda vem aí dívidas de Garro, vem dívidas aí de jogadores do Corinthians, do Charles, que podem virar aí transferban, tá? Então, vamos torcer para que a diretoria continue assim. Erraram, estão tentando redimir o erro, que continuem tentando redimir esse erro para o Corinthians crescer cada vez mais e mais. Uma coisa eu gosto de deixar muito claro aqui em todos os meus vídeos. Eu pouco trago jogadores aqui. Eu sou um dos caras que menos traz jogadores aqui. Tem gente que traz jogador todo dia. Se for ver, aí o Corinthians já era para ter contratado uns 20, tá? Só nos últimos dias. E um time milionário ainda, porque os jogadores que colocaram, jogadores tudo estrela. Quando eu trago jogadores aqui, realmente são jogadores que o Corinthians negocia. E eu deixo bem claro, o Alisson, São Paulo quis o Ranieri em troca. Tá difícil, não tá descartado, mas é muito difícil. Ranieri e o Corinthians já não aceitam. Tentam uma nova negociação, mas é muito difícil. Já deixei bem claro também, referente ao Alan do Flamengo. Estava avançado com o São Paulo, querendo envolver o Marco Antônio. São Paulo tirou o Marco Antônio fora, as negociações esfriaram. Mas a gente já sabe que o Flamengo é um time duro na queda para negociar com o Corinthians. Então, mesmo jogadores Corinthians, não está fácil contratar esses jogadores. Aqui a gente trabalha com a realidade, é verdade, irmão. Aqui com nós não tem curva não, tá? A gente trabalha realmente aqui com realmente o das coisas que acontecem hoje nos bastidores do Corinthians, com as negociações que realmente estão acontecendo hoje nos bastidores do Timão. Mas foram prometidos 4 atletas, 4 contratações, tá, Fiel? Vamos esperar pra gente ver o que vai acontecer, tá bom? Olha, vai sair com um pouquinho de atraso do Corintianeiro 2.0, mas lá pra 1h30, 2 horas, eu já trago outro vídeo pra vocês lá. Tá bom? Muito obrigado por tudo, fiquem todos com Deus e não se esqueçam, serão 4 vídeos hoje. 2 aqui e 2 no Corintianeiro 2.0, tá bom? Muito obrigado e vai Corinthians!